sua voz, solte sua voz, solte sua voz, sua voz, solte sua voz, sua voz, sua voz, solte sua voz, solte sua voz, sua voz, solte sua voz. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Solte Sua Voz. Hoje nós vamos falar sobre dicção, articulação e afinação, 3 temas super relevantes para quem quer cantar. O primeiro conceito que nós vamos abordar hoje é o conceito de dicção. A dicção é a maneira que uma língua, um idioma, ele é falado. O estudo da dicção se divide em 3 áreas: pronúncia, articulação e enunciação. Hoje nós vamos nos ater à articulação, mas eu vou dizer por cima aqui o que significa os outros dois. A pronúncia é como as palavras são faladas nos determinados idiomas diferentes, né? Em cada idioma as palavras são faladas de formas diferentes. A enunciação se refere a como as vogais e as sílabas são faladas. E a articulação, por sua vez, diz respeito a como são faladas as consoantes que dão sentido ao idioma. Por que as consoantes dão sentido ao idioma? Além delas se apresentarem de forma mais numerosa, né, no alfabeto do que as vogais, é o seguinte: quando a gente emite vogais, nós estamos soltando um fluxo de ar contínuo. Como assim? Vou dar um exemplo. A, E, I, O, U. Vocês percebem que meus lábios não se tocam, nem a minha língua toca o céu da boca. Ou seja, não há interrupção desse fluxo de ar. Também não há sentido nas palavras, né? Se a gente falar só as vogais. Já quando a gente coloca as consoantes, elas vão obrigatoriamente interromper esse fluxo de ar. Né? Se eu estou falando o A e quero falar a consoante B, eu vou obrigatoriamente tocar os meus lábios. Aba. Então, houve uma interrupção do fluxo de ar para que essa consoante fosse falada. Assim, a dicção ideal é o que torna possível o entendimento de todas as palavras que estão sendo faladas ou cantadas. E é o resultado de uma boa articulação, que nós vamos ver mais na frente. Agora, nesse momento, eu vou fazer com vocês um exercício de dicção. Primeiro, eu vou pegar a letra de uma musiquinha infantil que todo mundo conhece e vou falar a letra sem ter feito o exercício de dicção. A música vai ser a seguinte: borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Agora eu vou pegar o meu lápis limpinho, vou colocar na boca dessa forma. Assim. Eu vou falar o texto com o lápis na boca. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Qual a intenção de você fazer esse exercício? É realmente você ter que se esforçar para articular bem o texto, para que quando você for falar ou cantar depois, os seus articuladores estejam todos soltos, sem nenhuma tensão. Então, após o exercício, quando você vai novamente falar o texto, você percebe que sai bem mais fácil. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, esse exercício é muito bom para antes de cantar. Às vezes a gente fica nervoso, ou a gente vai cantar num ambiente que tem ar-condicionado, que já deixa isso aqui nosso tenso, meio duro mesmo. E o nervosismo também, que deixa a nossa língua meio tensa. E fazer esses exercícios ajudam muito para uma boa articulação e uma boa dicção. Seguindo, nós falaremos agora do conceito de articulação. A nossa voz, ela é resultado de 3 elementos, que são a fonação, a ressonância e, por fim, a articulação. Nas aulas anteriores, Walter já falou sobre os conceitos de fonação e ressonância. Bem, a articulação ela é responsável pela formação dos sons, é justamente responsável pela forma que o som vai ter, ou seja, a forma das palavras, é o que vai formar as palavras. Como eu falei antes, se a gente falar só vogais, o texto fica sem sentido. Então, a articulação, principalmente das consoantes, é o que vai garantir a inteligibilidade do texto que está sendo cantado. Então, os articuladores vão trabalhar para que o que está sendo cantado seja entendido pelo interlocutor. Do contrário,
um cantor que canta sem se fazer entender, ele causa desinteresse no público. Público nenhum quer chegar num show e ter que se esforçar para entender o que o cantor está cantando. O público quer que o cantor vá cantando de maneira fluida e natural, as pessoas entendam o que está sendo cantado. Afinal, a mensagem da música, ela vem do texto, da melodia também, mas principalmente daquilo que está sendo dito, né, falado no texto. Os nossos articuladores são divididos em ativos e passivos. Os ativos são aqueles que se deslocam, se movem para serem ativados, quando são ativados. E os passivos são aqueles que, ao contrário, ficam parados. Os articuladores ativos são o lábio inferior, a língua, o palato mole e as pregas vocais. Já os passivos, que não se movem, estão localizados na parte superior da mandíbula e são os dentes, o lábio superior, o palato duro e a úvula, que é aquela parte do palato mole que nós não temos controle sobre ela, lá atrás, onde fica a campainha. Aí você pode me perguntar, para que saber dessas coisas? Mas é muito importante, porque nós fazemos primeiro o uso consciente desses articuladores, para depois a gente se acostumar e fazer o uso inconsciente na nossa prática. Assim como é com a respiração diafragmática. Você começa primeiro fazendo o uso consciente, pensando ali na intenção de usar o seu diafragma, para depois, mediante você treina, você passar a usar de forma inconsciente, de forma natural. A articulação também influencia no estilo da música que está sendo cantada e na técnica aplicada para cantar. Um A cantado em um repertório popular é totalmente diferente de um A cantado no repertório erudito. Vou dar um exemplo. Se eu vou cantar, por exemplo, uma música aqui bem regional nossa. Na praia. Dá para eu cantar sorrindo, a minha boca tá horizontalizada e tudo bem, porque a técnica não exige que eu faça esse A de outra forma. Então, na praia. Bem natural. Já se eu for cantar uma música lírica, uma música erudita, um repertório para coral, eu preciso fazer um formato, uma articulação desse A diferente. Vou dar um exemplo também. Vou cantar para vocês um exemplo de um A cantado de forma mais erudita, para vocês verem que a articulação desse A vai ser diferente. Ao invés de ser horizontalizada, até sorrindo, vai ser de uma forma mais vertical. Percebem a diferença da articulação do A em um repertório popular e do A em um repertório erudito? Bom, tendo falado sobre dicção e articulação, nós partiremos agora para o conceito de afinação. Lembrando que esse não é um conceito fácil, não é fácil conceituar afinação. Mas o que nós vamos entender hoje é que ser afinado está relacionado a ouvir uma nota ou um intervalo de notas e conseguir reproduzir de forma assertiva, ou seja, de forma afinada. Os motivos da desafinação acontecer são variados. Existem pessoas que não têm percepção, ou seja, elas não conseguem reproduzir o que elas ouvem de maneira assertiva. Existem pessoas que respiram de forma inadequada ou que desperdiçam todo o ar no início das frases e aí no final a afinação cai. Como assim? Você vai cantar uma nota longa e no início da nota você tá afinado, mas aí o seu ar vai acabando e a sua afinação vai caindo. Pode acontecer. E existem pessoas que cantam fora da região adequada para a sua voz. Talvez, quase sempre, por não saberem onde é a região correta de cantar. Ou mesmo por querer cantar músicas em tons que não são adequados para a sua voz. E aí acabam desafinando, tanto para o mais agudo quanto para o mais grave. Inclusive, acontece com muita gente de cantar algumas músicas de forma afinada e outras não. As pessoas cantam de forma corretinha, com a afinação esperada, as músicas que já são acostumadas a cantar, aquele repertório a que a pessoa já está habituada. Mas músicas novas tendem a ser complicadas. Então, o ideal para essa pessoa é que ela só execute determinadas músicas depois que ela amadurecer esse repertório, que ensaia bastante, e conseguir executá-lo de forma
satisfatória e afinadinha, para que na hora da execução num palco, na hora que a pessoa está mais tensa, mais nervosa, essa afinação não fuja da memória. Esse tipo de desafinação, inclusive, é associado à falta de memória musical mesmo. Assim, se em algumas pessoas a desafinação é resultado de deficiências auditivas, que dependendo do grau podem necessitar de intervenção médica, em outras, as desafinações ocorrem simplesmente por falta de conhecimento da própria voz ou de desenvolvimento vocal, né? A pessoa começou a estudar o canto agora, a voz ainda está crua, não amadureceu, então pode acontecer. Nesses casos, um estudo apropriado pode resolver o problema de desafinação. A pessoa não precisa desistir de cantar nem nada disso. Vale salientar ainda que o ideal é que a causa da desafinação seja detectada de forma individual. Cada pessoa precisa detectar por que desafina. E os exercícios propostos também têm que ser apropriados para cada problema e para cada pessoa. Para quem está fazendo o curso Solte Sua Voz com a gente agora, essa semana nós vamos estar propondo exercícios de afinação para vocês. E para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 aplicativos muito bons, muito eficientes para vocês estudarem, praticarem em casa e desenvolverem uma boa afinação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida, sugestão, pergunta ou algum assunto que vocês querem ver a gente falando aqui, podem escrever aqui nos comentários que nós estamos à disposição, tá bom? Não se esqueçam de deixar seu like, que nos ajuda muito. Assistam o vídeo até o final, compartilhem o canal, porque a gente sempre tem um amigo, né, que quer aprender a cantar, quer ser afinado, e esse vídeo vai servir muito para eles. Então, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal, beleza? Espero vocês nos próximos.